Os anos 70 nos proporcionaram os maiores sucessos do cinema: Tubarão, O Poderoso Chefão, Star Wars. Mas, enterrados sob essas lendas, estão os desastres que ninguém gosta de admitir: experimentos caros, falhas bizarras e fracassos desconcertantes que fizeram os estúdios suar frio. Então, aqui está a grande questão: como filmes repletos de estrelas, dinheiro e ambição ainda puderam dar tão errado? Prepare-se, porque algumas dessas bombas não foram apenas fracassos, elas eram tão estranhas que se tornaram tesouros cult disfarçados. Zardoz, 1974. Sean Connery com uma tanga vermelha. Essa imagem sozinha já basta para explicar por que o público em 74 não soube o que fazer com Zardoz. Dirigido por John Borman, recém-saído do sucesso de Amargo Pesadelo, o filme se propôs a ser um ousado e filosófico épico de ficção científica sobre sistemas de classes, imortalidade e o colapso da sociedade. Em vez disso, a maioria só viu James Bond correndo com uma roupa bizarra, lutando contra uma cabeça de pedra gigante e flutuante. A cena de abertura do filme ditou o tom: um rosto de pedra colossal chamado Zardoz desce do céu para proclamar: a arma é boa, a semente é má. Naquele momento, as multidões riram, coçaram a cabeça ou simplesmente foram embora. Connery, tentando escapar da sombra do smoking de Bond, entregou-se ao papel com dedicação total. Mas botas de cano alto e um rabo de cavalo não gritavam sucesso de bilheteria. Com um orçamento de cerca de $1 milhão, Zardoz não foi o fracasso mais caro da década, mas bombou forte, arrecadando apenas uma fração do esperado. Críticos da época o rejeitaram como um disparate, chamando-o pretensioso e bobo. A carreira de Connery, por um breve período, parecia que não se recuperaria, mas eis a reviravolta. Com o tempo, Zardoz ganhou uma segunda vida como um clássico cult. Fãs de cinema passaram a admirar sua ambição selvagem, visuais surreais e temas ousados sobre imortalidade e controle. Os figurinos absurdos e cenários psicodélicos são agora celebrados, não ridicularizados. O que antes chocava o público, hoje lota sessões noturnas pelo mundo. É o exemplo perfeito de um fracasso bizarro que virou lenda. At Long Last Love, em 1975. Como se faz para dar sequência a uma série de sucessos como The Last Picture Show e Paper Moon? Se você fosse Peter Bogdanovich, você apostou num musical à moda antiga, onde os atores cantaram ao vivo no set, sem dublagem de estúdio, sem rede de segurança. Essa aposta foi At Long Last Love, uma ode luxuosa às canções de Cole Porter, estrelado por Burt Reynolds e Cybill Shepherd. Deveria ter sido uma homenagem glamourosa ao passado. Em vez disso, tornou-se um dos maiores fiascos ridicularizados da década. O problema? Os astros não eram cantores. Reynolds parecia desconfortável, Shepherd foi criticada por ser inexpressiva e o filme todo parecia uma produção de ensino médio com orçamento de Hollywood. Bogdanovich, no auge de suas obras-primas anteriores, pensou que o público abraçaria sua carta de amor aos musicais da Era de Ouro. Em vez disso, os críticos fizeram fila para atacá-lo. Uma crítica o chamou de forma célebre: um massacre cinematográfico. O filme fracassou nas bilheterias, mal recuperando uma fração dos custos de produção. A carreira de Bogdanovich, antes imparável, sofreu um golpe brutal. Os estúdios perderam a confiança nele, e sua reputação de prodígio ruiu da noite para o dia. Mas, estranhamente, o filme foi, desde então, parcialmente redimido. Quando uma nova versão surgiu décadas depois, alguns críticos suavizaram, notando a energia e sinceridade que Bogdanovich trouxe ao projeto. Hoje, um pequeno mas leal grupo de fãs de musicais o considera encantadoramente excêntrico, mesmo que ainda seja um fracasso bizarro. Naquela época, porém, foi o tipo de fracasso que esvaziou os cinemas rapidamente. O Homem que Caiu na Terra, 1976. Imagine a cena. David Bowie, no auge de sua fama extraterrestre, interpretando um alienígena que aterrissa na Terra para salvar seu planeta moribundo. Parece um sucesso garantido, certo? Não em 1976. O Homem que Caiu na Terra, dirigido por Nicholas Roeg, era tão estranho quanto o próprio Bowie, onírico, fragmentado e repleto de imagens crípticas que deixaram o público atordoado. Ao invés de aventura sci-fi, o público viu uma meditação surreal sobre isolamento, ganância e vício. O personagem de Bowie, Thomas Jerome Newton, acumula fortuna com tecnologia alienígena, mas desmorona sob o peso dos vícios humanos. Quem esperava batalhas a laser ou viagens espaciais se viu assistindo a sequências longas e fragmentadas, cheias de paranoia e desespero. O resultado? Uma decepção de bilheteria que deixou distribuidores confusos.
sem saber como vendê-lo. A crítica dividiu-se. Alguns o viram como ousado e experimental, outros o chamaram de incoerente. Para Bowie, foi triunfo e armadilha. Ele trouxe uma vulnerabilidade assombrosa ao papel, mas o fracasso do filme confirmou os medos de Hollywood sobre apostar nele como protagonista. Com o tempo, porém, o homem que caiu na Terra tornou-se um ícone cult. Seu clima assombroso, visuais estranhos e a presença magnética de Bowie parecem agora proféticos, pressagiando a ascensão da narrativa distópica. Hoje, é celebrado como um dos filmes de ficção científica mais únicos já feitos. Mas, em sua época, era estranho demais, fragmentado demais e muito à frente de seu tempo para ter sucesso. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, 1978. Imagine se Hollywood decidisse pegar músicas dos Beatles, entregá-las aos Bee Gees e Peter Frampton e transformá-las numa ópera rock psicodélica. Foi exatamente o que a Universal fez com Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. No papel, parecia uma receita de sucesso garantido. Os Bee Gees eram superestrelas globais. Frampton estava no auge da sua fama e a nostalgia dos Beatles ainda era forte. O que poderia dar errado? Quase tudo. O filme não tinha diálogo, só canções que contavam uma história vaga sobre salvar uma banda mágica. Os cenários eram berrantes. O tom oscilava entre o camp e o sério, e as atuações eram no máximo desajeitadas. Fãs dos Beatles ficaram horrorizados, críticos o evisceraram e o público se afastou. O orçamento inflou para cerca de 18 milhões, mas fracassou feio nas bilheterias, tornando-se um dos desastres mais infames da década. As críticas o chamaram de um ataque aos sentidos e uma catástrofe de mau gosto. Para os Bee Gees e Frampton, marcou o início de um declínio na carreira, e a Universal ficou a lamber as feridas. E, no entanto, como muitos fracassos estranhos, não desapareceu por completo. Anos depois, o filme conquistou um culto entre os fãs de cinema, tão ruim que é bom. Sua audácia, figurinos chamativos e a vibe surreal lhe dão um lugar único na história do rock. Mas não se engane, em 1978, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band foi um vexame de bilheteria de proporções épicas. Zachariah, 1971. Se alguém te propusesse um filme como o primeiro faroeste elétrico, você provavelmente estranharia. Foi exatamente isso que Zachariah prometeu em 1971. Dirigido por George Englund, o filme tentou fundir clichês de cowboys com a cultura do rock psicodélico. Imagine cavalos, tiroteios e duelos de foras da lei, mas com apresentações ao vivo de bandas como Country Joe and the Fish. Era em parte faroeste, em parte show de rock, em parte um sonho febril alucinado. A história seguia dois cowboys errantes em busca de emoções, iluminação e duelos ocasionais. Tudo isso enquanto tocavam com bandas de rock na tela. Em vez de paisagens vastas e tiroteios de durões, o público via solos de guitarra e montagens surreais. A combinação deixou críticos perplexos e confundiu a audiência. Era para ser uma paródia, um musical ou uma declaração contracultural? Ninguém sabia, e o marketing não ajudou. O filme fracassou feio nos cinemas. Fãs de faroeste tradicional não gostaram da estranheza psicodélica, enquanto fãs de rock não se sentiram atraídos por temas de cowboys. Caiu num estranho meio-termo que não satisfez ninguém, mas décadas depois, Zachariah foi redescoberto como uma curiosidade peculiar. A mistura de música e temas de faroeste parece estranhamente original, quase uma cápsula do tempo da contracultura em choque com o velho Hollywood. Hoje, fãs o celebram como um clássico cult por sua energia estranha, visuais surreais e pura ousadia. Mas em 1971 foi um fracasso total, provando que nem toda mistura de gêneros está destinada à grandeza. O Apple, 1979, disco, glitter, figurinos futuristas e uma peça moral sobre o bem e o mal. O que poderia dar errado? Muita coisa, na verdade. The Apple, dirigido por Menahem Golan, era um musical de ficção científica passado em 1994, onde uma gigante empresa de entretenimento controla a sociedade através da música. Imagine como uma mistura de rock horror, Fame e um conto de fadas que deu completamente errado. Quando estreou no Festival de Cinema de Montreal, a plateia, segundo relatos, vaiou e atirou objetos na tela. A história era confusa, as músicas bizarras e os figurinos tão exagerados que pareciam uma paródia. Os críticos foram impiedosos, chamando-o de um dos piores musicais já feitos. O estúdio achou que podia pegar carona na febre disco.
Mas em 1979, a própria disco já caía. O filme The Apple chegou aos cinemas no momento exatamente errado e o resultado foi um desastre financeiro. E, no entanto, como acontece com muitos fracassos estranhos, o filme conseguiu se recuperar como um clássico cult. Exibições à meia-noite agora celebram seu charme kitsch e fãs citam suas canções estranhas com carinho. Os cenários são berrantes, a atuação melodramática e a produção inteira parece um sonho febril, mas é exatamente por isso que as pessoas não conseguem desviar o olhar hoje. No final dos anos 70, porém, The Apple foi ridicularizado e banido dos cinemas quase imediatamente. Horizonte Perdido, o ano de 1973. Em 1937, Horizonte Perdido, de Frank Capra, era uma fantasia adorada sobre uma utopia escondida chamada Shangri-La. Em 1973, a Columbia Pictures decidiu refazê-lo, não como um drama grandioso, mas como um musical completo. Eles investiram milhões em cenários luxuosos, figurinos e coreografias, esperando o outro, a noviça rebelde. O que eles tiveram, em vez disso, foi uma das bombas mais estranhas e embaraçosas da década. O elenco incluía Peter Finch, Liv Ullmann e Michael York, nomes talentosos que infelizmente não conseguiram salvar as músicas desajeitadas ou as atuações robóticas. A coreografia parecia dura, a música sem graça, e o tom completamente inadequado ao material. O público não queria ver um musical brilhante sobre uma utopia durante os anos 70 sombrios. A crítica o massacrou, chamando-o de sem vida e artificial. O estúdio apostava num sucesso familiar, mas o filme mal fez sucesso nas bilheterias e se tornou um símbolo da falta de sensibilidade de Hollywood nos anos 70. Por décadas, foi ridicularizado como um dos piores musicais já produzidos. Nos últimos anos, um punhado de fãs tentou defendê-lo, apontando sua sinceridade e atmosfera incomum, mas a realidade permanece. Em 1973, Lost Horizon foi um fracasso gigantesco e vistoso que a Columbia preferiria apagar da história. Skidoo, 1970. Que tal uma comédia de gangsters, estrelando Jackie Gleason, Carol Channing e Groucho Marx, dirigida por Otto Preminger, o diretor de Anatomia de um Crime? Parecia uma aberração garantida, e de fato foi. Skidoo foi comercializado como uma comédia maluca da contracultura, mas o que chegou às telas era tão bizarro que deixou o público completamente atordoado. O filme trazia estrelas da velha guarda desajeitadamente jogadas em um enredo colorido e surreal, envolvendo crime organizado, visuais psicodélicos e rotinas de comédia bastante estranhas. Groucho Marx, no seu último papel cinematográfico, interpretou um chefe do crime chamado Deus. Sim, você ouviu isso mesmo. Gleason parecia desconfortável o tempo todo, enquanto Carol Channing recebeu alguns dos figurinos mais estranhos daquela década. O público não sabia o que fazer com aquilo. Fãs tradicionais das estrelas antigas ficaram confusos, e o público jovem da contracultura o rejeitou como careta. O resultado foi um fracasso humilhante de bilheteria. A crítica o massacrou, e por anos, Skidoo foi considerado um dos piores experimentos de Hollywood. Mas, décadas depois, foi redescoberto por fãs de cinema cult que apreciam sua estranheza pura. O filme parece uma cápsula do tempo de Hollywood, tentando e falhando em se conectar com o movimento jovem. Hoje, é apreciado como tão ruim que chega a ser bom, mas em 1970, o filme Skidoo foi um verdadeiro desastre que envergonhou praticamente todos os envolvidos. O Fantasma do Paraíso, de 1974. Antes que o Rocky Horror Picture Show se tornasse o musical cult da década, Brian De Palma tentou seu experimento de ópera rock com Phantom of the Paradise. Combinando elementos de O Fantasma da Ópera, Fausto e uma pitada de glam rock, a trama narrava a história de um compositor que sela um pacto perigoso com um influente produtor musical e termina por assombrar um palácio da música. Havia figurinos extravagantes, performances ultrajantes e canções escritas por Paul Williams. No papel, parecia um sucesso garantido para o mercado jovem, mas em 1974, o público não estava pronto para sua mistura de camp, terror e sátira. A maioria dos críticos não soube o que fazer com ele, descartando-o como confuso e autoindulgente. Exceto por um pequeno sucesso em Winnipeg, Canadá, onde bizarramente se tornou um fenômeno, o filme fracassou em todos os Massachusetts. A bilheteria foi péssima, e a Fox não tinha ideia de como promovê-lo. Fãs de terror o acharam muito bobo, fãs de musicais o acharam muito sombrio, e o público em geral simplesmente se afastou. Para De Palma, que mais tarde faria Carrie e Scarface, foi um golpe precoce.
Um revés na carreira que quase arruinou sua reputação como diretor rentável. Mas a reviravolta é: o Fantasma do Paraíso não foi esquecido. Com o tempo, conquistou um culto apaixonado, elogiado pela sátira afiada à indústria musical, sua energia ultrajante e as canções cativantes de Williams. Hoje, é tido como um dos filmes mais inventivos de De Palma, uma joia bizarra, estranha demais para a sua época. Em 1974, no entanto, foi considerado um fracasso que ninguém compreendeu bem. O Buraco Negro, 1979. Quando Star Wars arrombou as portas dos cinemas em 1977, todos os estúdios se apressaram para lucrar com a febre da ficção científica. A resposta da Disney foi: O Buraco Negro, uma aposta de alto orçamento que esperavam que lançasse seu próprio império de ópera espacial. O filme seguiu uma nave de pesquisa que descobre uma nave gigante pairando na borda de um buraco negro comandada pelo misterioso Dr. Reinhardt. Com seus corredores sinistros, robôs gigantes e um cenário cósmico, prometia uma grande e sombria aventura. Visualmente, o filme era uma maravilha. Os efeitos eram deslumbrantes para a época, com imagens de buracos negros rodopiantes e designs de naves espaciais brilhantes. A trilha sonora de John Barry lhe conferia uma atmosfera assombrosa e operística que a diferenciava de outras ficções científicas mais otimistas. No papel, tinha tudo para ser um sucesso, mas quando o público finalmente o viu em 1979, a reação foi, na melhor das hipóteses, mista. A história era confusa, o ritmo irregular e o tom inesperadamente sombrio. A Disney tinha comercializado o filme como entretenimento familiar, mas grande parte dele era pesado e estranho demais para crianças. Os adultos, entretanto, compararam-no desfavoravelmente a Star Wars, achando-o lento, sombrio e com roteiro desajeitado. A classificação PG, a primeira da Disney, era uma pista de que não era o habitual entretenimento leve. Nas bilheterias, O Buraco Negro arrecadou algum dinheiro, mas nem de perto o suficiente para justificar seus enormes custos de produção. Para a Disney, foi um lembrete decepcionante que perseguir a fórmula mágica de George Lucas não era tão simples. No entanto, o tempo tem sido mais gentil. O filme é agora admirado pela sua ambição, sua atmosfera sombria e sua disposição de ir para um território mais sombrio do que a maioria dos filmes Disney da época. Hoje, ele desfruta de um fiel culto de fãs. Mas em 1979, O Buraco Negro foi mais vazio do que vitória. The Magic Christian, de 1970. O que acontece quando você coloca Peter Sellers e Ringo Starr numa comédia satírica sobre ganância? Temos O Cristão Mágico, uma das mais estranhas bombas de bilheteria do início de 72. Baseado num romance de Terry Salvern, o filme acompanhava um bilionário que usa seu dinheiro para pregar peças elaboradas, expondo o egoísmo humano. Sellers interpretou o milionário excêntrico, enquanto Starr o acompanhava como seu herdeiro adotivo. No papel, soava como uma comédia mordaz para a geração da contracultura. Na verdade, era uma série de esquetes estranha e sem foco, conectadas com pouca fluidez. Nem mesmo as participações de estrelas como Raquel Welch e John Cleese puderam salvá-lo. O público que esperava sátira afiada recebeu piadas aleatórias, autoindulgentes e sem foco. Os números de bilheteria foram decepcionantes. Críticos o massacraram como forçado e incoerente, e muitos espectadores não souberam o que fazer com ele. Mesmo com o estrelato dos Beatles, o filme sumiu rápido dos cinemas. Com o tempo, The Magic Christian ganhou a reputação de curiosidade cult. Alguns fãs defendem que estava à frente do seu tempo, com temas sobre cultura de consumo e corrupção que ainda ressoam. Mas em 1970, o humor não funcionou, e a estrutura confusa do filme deixou o público indiferente. Não se tratou apenas de um fracasso, mas de um que deixou a todos completamente perplexos. Listomania, 1975. Quando Ken Russell fez Tommy com The Who, ele provou que óperas rock podiam funcionar no cinema. Sua sequência, Listomania, tentou levar essa fórmula a novos extremos, escalando Roger Daltrey como o compositor do século XIX, Franz Liszt. O resultado foi uma mistura selvagem de fantasia histórica, espetáculo glam rock e imagens surreais que fez o público se perguntar se havia entrado no cinema errado. O filme tratou Liszt como um rockstar, completo com groupies gritando, adereços enormes e visuais psicodélicos. Havia cenários gigantes em forma de instrumentos, figurinos extravagantes e até uma história que envolvia Richard Wagner como vilão. Críticos e o público não sabiam o que fazer com aquilo. Alguns acharam ousado e ultrajante, outros chamaram de embaraçoso e incoerente. Nas bilheterias, Listomania foi um fracasso total. Fãs de rock não ligavam para clássicos, enquanto os tradicionais
O público tradicional se incomodou com a encenação chocante. A reputação de Russell como diretor provocador cresceu, mas financeiramente este experimento foi um desastre. Décadas depois, no entanto, o filme encontrou nova vida entre fãs de cinema cult. Seu estilo exagerado e sua estranheza destemida agora atraem espectadores que amam sua audácia. Mas em 1975, Listomania era simplesmente estranho demais para ter sucesso. O Visitante, 1979. Poucos filmes incorporam a frase "tão estranho que tinha que falhar" como O Visitante. Uma coprodução ítalo-americana, contou com John Huston, Shelley Winters e Franco Nero numa bizarra mistura de terror, ficção científica e thriller sobrenatural. A trama centrava-se numa jovem com poderes misteriosos, uma batalha cósmica entre o bem e o mal, e uma série de imagens surreais que deixaram os espectadores mais confusos do que entretidos. O filme bebia muito de A Profecia e contatos imediatos do terceiro grau, mas misturava-os de uma forma que parecia tanto derivativa quanto incompreensível. Huston, um diretor vencedor do Oscar, perambulou por seu papel como se questionasse por que aceitou. O tom do filme oscilava descontroladamente entre o sério e o absurdo, e a edição tornava a história quase impossível de seguir. O público o rejeitou completamente. Lançado em 1979, desapareceu quase imediatamente dos cinemas. Os críticos zombaram dele como uma bagunça caótica e risível, mas nos anos 2000, O Visitante ressurgiu como um clássico cult. Sua excentricidade, visuais extravagantes e aparições estelares bizarras o tornaram um favorito nas sessões da meia-noite. Hoje, os fãs o celebram como um dos fracassos mais estranhamente divertidos da década, mas na sua época, foi uma bomba que deixou todos perplexos. Myra Breckinridge, 1970. Se há um filme que definiu demasiado estranho para ter sucesso nos anos 70, é Myra Breckinridge. Baseado no romance satírico de Gore Vidal, o filme tentou satirizar Hollywood, os papéis de gênero e a cultura de celebridades num pacote ultrajante. O elenco era selvagem. Raquel Welch, Mae West em seu último papel, e até uma jovem Farrah Fawcett. Com nomes assim, você pensaria que o filme seria um sucesso garantido. Em vez disso, ele foi um fracasso retumbante, um dos desastres mais estranhos da década. A história seguia Mira, uma mulher audaciosa que chega a Hollywood para agitar a indústria e reivindicar sua herança. Ao longo do filme, ele se entregou a sequências de sonhos surreais, números de comédia estranhos e cenas chocantes que deixaram o público profundamente desconfortável. Raquel Welch abraçou o papel com dedicação destemida, mas o roteiro era incoerente, o tom caótico e as piadas não tiveram graça. Até Mae West, voltando às telas após quase 3 décadas, parecia presa num filme que não sabia o que queria ser. Os críticos detonaram-no completamente. As críticas o chamaram de insípido, confuso e autoindulgente. O boca a boca foi brutal, e o público se afastou. O filme custou milhões para ser produzido, mas mal recuperou algo, tornando-se instantaneamente uma piada de Hollywood. Para Raquel Welch, foi um revés na carreira que ela lutou para superar, e para Mae West, foi uma despedida que poucos quiseram recordar. Ainda assim, décadas depois, Mira Breckinridge foi reavaliada como uma estranheza cult. Alguns argumentam que estava à frente do seu tempo, abordando temas sobre identidade e a hipocrisia de Hollywood de maneiras que o público em geral simplesmente não estava pronto para. Hoje, é lembrado menos pelo seu fracasso de bilheteria e mais como um símbolo de como os anos 70 nos deram experimentos destemidos. Às vezes, destemidos demais. Naquela época, porém, foi um fracasso notório que chocou todos os envolvidos. Equinox, 1970. Antes de Uma Noite Alucinante reinventar o terror independente, existiu Equinox, um estranho e pequeno filme de terror e fantasia que chegou aos cinemas em 1970. Originalmente feito como um projeto estudantil, foi adquirido por um distribuidor, expandido com novas cenas e lançado em todo o país. A história seguia 4 amigos que encontram um livro misterioso que liberta monstros e caos. Os efeitos de stop-motion do filme eram crus, mas ambiciosos, claramente influenciados por Ray Harryhausen. Embora os efeitos impressionassem alguns, a atuação desajeitada, a edição tosca e a trama remendada dificultaram que o público o levasse a sério. Comparado ao horror polido da época, Equinox parecia amador. A bilheteria foi minúscula e o filme foi amplamente ignorado. Os críticos não viram muito a elogiar além dos efeitos inventivos. Mas aqui está o X da questão. Equinox inspirou uma geração de
Cineastas. Sam Raimi reconheceu sua influência em Evil Dead, e fãs de cinema agora o celebram como uma joia cult despretensiosa. O que fracassou em 1970 acabou plantando sementes para o futuro do horror independente, mas na época, Equinox era simplesmente bruto demais para ter sucesso. Então, aí está, 15 das bombas mais estranhas que os anos 70 já produziram. Elas confundiram os críticos, afastaram o público e afundaram as esperanças dos estúdios. E, no entanto, décadas depois, muitas delas encontraram nova vida como curiosidades cult, estudadas e celebradas por fãs que amam sua estranheza. Qual desses fracassos peculiares vocês acham que merece uma reavaliação completa? Deixem nos comentários, cliquem no botão curtir e não se esqueçam de se inscrever para mais História Oculta do Cinema.